A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra hoje, 18 de janeiro de 2023, quinta-feira abençoada para a glória de Deus. Dia que o Senhor fez para sermos gratos a Ele, amém? Se inscreva no canal, dá o like, compartilha e seja muito bem-vindo ao canal Desperta Crente, amém? Vamos lá? Capítulo 9 da Carta aos Romanos, capítulo poderosíssimo. Gente, que coisa linda é o nosso Deus maravilhoso, né? Nós vamos ver a eleição de Israel, né? E o fracasso de Israel. Então, nesse capítulo 9, Paulo vai fazer o quê? Uma reflexão. Não, como dizer? Não é uma reflexão. Na realidade, Paulo vai olhar para trás, vai olhar no retrovisor e vai trazer a mente dos judeus. Porque esse capítulo 9, ele escreve para os judeus. Porque os judeus, alguns judeus tinham Paulo como inimigo. Inimigo, mas se você começar a estudar a história de Paulo, começar a ler as epístolas, você vai ver que os maiores perseguidores de Paulo eram os judeus. Eles que perseguiam Paulo porque não aceitavam que Paulo saiu do judaísmo crendo em Jesus Cristo e, né, se tornou um cristão, creu no cristianismo. Então eles não aceitavam, eles perseguiam Paulo, tramavam para matar, porque Paulo tinha uma força muito grande, né? Pelo fato de Paulo ser hebreu de hebreu, judeu de judeu, por aí vinha a linhagem mesmo ali da abraâmica. Então eles não aceitavam a conversão de Paulo a Cristo. Então Paulo, entristecido, ele vai abrir o teu coração aqui nesse capítulo 9. Porque ele sabia que havia muitos inimigos dele, irmãos deles, judeus. Ele sabia, então ele vai trazer ali para eles a história dos judeus. Vai mostrar para eles ali, com um coração muito triste. Paulo abre o coração para esses judeus e vai mostrar para eles que eles são inimigos, mas eles estavam errando, eles estavam rejeitando a salvação. Eles estavam sendo inimigo do próprio Deus por não crer na verdade que estava sendo pregada através dele e de outros homens de Deus naquele tempo. Então o homem rejeita Deus e ele cria, né, para si, ele cria ídolos para si mesmo. Quando nós rejeitamos ao Senhor, nós criamos deuses para nós entramos para a idolatria quando rejeitamos a verdade do Senhor. Paulo fala do verso 1 até o verso 5, ele vai trazer, primeiramente ele vai dizer, eu não minto, eu digo a verdade através do Espírito. O Espírito Santo testifica pela minha boca, não é a minha verdade, é a verdade de Deus, é a palavra dele. Ele vai trazer o plano de Deus, ele vai mostrar de Abraão até aquele momento ali, o plano de Deus. Ele vai mostrar que não saiu do controle de Deus, não estava fora do projeto de Deus, não estava fora do plano de Deus, estava ali no projeto de Deus, tudo que estava acontecendo. Então esse capítulo 9, irmãos, e o capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo vai falar sobre eleição, Paulo vai falar no capítulo 10 sobre a rejeição e Paulo vai falar no capítulo 11 sobre a restauração. Então no capítulo 9, ele vai mostrar a eleição do Israel. Ele vai mostrar que Israel é o povo eleito, escolhido por Deus. Capítulo 10, ele vai falar que o povo de Deus rejeitou a Deus. E no capítulo 11, ele vai falar sobre a restauração do povo de Deus. Então vamos entender agora o que o Senhor está falando muito forte nos nossos corações através dessa carta aos Romanos. Você sabia que a carta aos Romanos é uma carta tão poderosa, como eu falei aqui atrás, em alguns vídeos aqui atrás, eu falei que se não existisse alguns estudiosos, alguns homens de Deus que estudiosos, biblistas, como os que conhecem, né, bem profundamente, né, teólogos, eu não sei quem foi que falou, porque no momento eu não consigo lembrar o nome, mas chegou a dizer que se não tivesse as epístolas paulinas, se tivesse somente a carta aos Romanos, seria considerado o evangelho de Paulo. Você sabia que é considerado o evangelho de Paulo? Se não tivesse essas epístolas paulinas, só esse evangelho aqui ensinaria, instruiria o povo de Deus a continuar. Então a gente entende isso. Então Paulo vai trazer a mente desses irmãos em Cristo para que eles entendam que através dele veio a salvação para a humanidade. Ele foi o povo escolhido de Deus. Israel, no Antigo Testamento, eles não é considerado igreja. Nós, alguns pregadores, muita gente já pregou falando a igreja de Cristo. Não, ali é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Claro que não é errado falar que é a igreja, né? Não é errado falar, mas no certo ali é o povo escolhido por Deus, porque a igreja ela é a partir de Jesus Cristo é a igreja, se torna a igreja fundada. Quem é um aluno da EBD estudou aí a epístola atrás, que terminou aí uma lição poderosa e falou sobre isso, sobre o povo escolhido de Deus, sobre a igreja de Deus, que foi a lição até os confins da terra, né, que falou sobre missões. Então quem estudou ali, quem é aluno frequente, professores da EBD, vai saber isso aí o que a gente está falando aqui. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. Porquanto eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Paulo está dizendo nesse versículo 3, não é que ele quer deixar a Deus, não é que ele não quer mais servir a Jesus. O que Paulo está dizendo nesse versículo é que, se possível, se tivesse alguma possibilidade, ele até entregaria a vida dele, ele até rejeitaria para que esse povo cresça, porque eles estavam incrédulos, eles não criam na
verdade. Então Paulo estava entristecido porque os judeus não criam. E Paulo está dizendo, eu não estou pregando a minha palavra, o meu achismo, eu prego a palavra de Deus, a verdade. Não é, eu não estou mentindo, eu estou sendo sincero. Paulo dá uma confirmação tão forte que ele fala, a minha consciência é confirmada no Espírito Santo. A minha consciência é confirmada pela palavra de Deus, pelo Espírito da verdade. Então Paulo está falando que está tão entristecido que ele desejaria se houvesse alguma possibilidade, mas não haveria possibilidade. Por quê? A salvação não está nas minhas mãos. Não sou eu que tenho poder de salvar ou de condenar. É Deus. Então Paulo está dizendo, eu não tenho poder algum. Eu não posso dizer quem é e quem não é, porque é pelo Espírito e é por Deus. Então Paulo está dizendo, eu não tenho autoridade, eu não tenho poder de salvação nas minhas mãos. Mas se eu tivesse, eu daria a minha vida para que vocês crescem. Na verdade, Paulo está trazendo ali para aquelas pessoas a importância deles, né? A chamada deles, a importância que eles têm no plano da salvação. E o verso 4 ele vai falar sobre os israelitas, quem são a adoração, a glória, a aliança, a promulgação da lei, o culto, as promessas. Ele vai trazer da vida de Abraão, vai trazer as promessas da vida de Sara, Isaac, Jacó. Ele vai falando que através dele chegou a salvação, veio a descendência, a descendência humana, né? Os ancestrais de Jesus humano na terra, que veio da descendência de Davi. Davi é um ancestral humano de Jesus na terra, porque Jesus veio dessa descendência. E Paulo vai trazer esse esclarecimento para eles, para fazer eles entender que eles são o povo escolhido, o povo eleito de Deus, e vai trazer os privilégios deles, o privilégio do povo de Deus, o privilégio do povo de Israel. Ele vai mostrar para eles ali naquele momento o privilégio que eles têm de ser aquele povo escolhido por Deus. A partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos e de tudo. Seja ele louvado para sempre. Eles estão falando, olha só, através de vocês vem a linhagem ancestral de Cristo na terra, vem a linhagem humana de Jesus na terra. Olha só a importância que vocês têm, o privilégio que vocês têm. Paulo está dizendo para eles. Paulo está tentando quebrar, desconstruir aquela religiosidade daqueles irmãos, jogando por terra a incredulidade deles que não queriam acreditar em Jesus. Você está entendendo? É quando você quer falar do amor de Jesus para uma pessoa que se identifica ateu. Irmãos, a gente vê a misericórdia do Senhor a todo tempo atuando em nossas vidas. A misericórdia do Senhor atuando na minha vida, falha, pecadora. Você já pensou se todos nós que estivessem pecando contra o Senhor, mata ela, mata. Já pensou, irmão? Então é graça. Deus está sendo misericordioso, longânimo para conosco. O verso 6, Paulo está dizendo, não imagineis que a palavra de Deus possa ter falhado. Não, ele está dizendo, porquanto nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Nem todo mundo que está dentro do arraial é do arraial. Nem todo mundo que está dentro ali servem a Deus. Então ele está dizendo, nem todos que estão dizendo que é israelitas são israelitas. Então nem todos que dizem que é da descendência de Abraão é da descendência de Abraão. Então não julgue dizendo que a palavra de Deus falou. A palavra de Deus não falhou. Israel falhou, mas Israel também cumpriu o propósito dele. É mistério. Israel falhou, mas cumpriu o propósito. Por quê? Porque através de Israel a gente tem a Bíblia, que é o manual do crente. Porque foi através dos judeus, dos israelitas, eles que vieram escrevendo, eles que vieram guardando pergaminhos. Houve homens ali, grandes homens de Deus, que guardou as escritas, né? As escritas paulinas, o Antigo Testamento, 1 Samuel, 2 Samuel. A gente só tem a Bíblia completa hoje em mãos lendo porque teve judeus que guardou os pergaminhos. Você está entendendo? Olha a importância do povo. Então não desfaça do povo judeu. Não desfaça, não desmereça o povo judeu. Claro, ore para que o Senhor desperte mais ainda aqueles que ainda não chegaram ao conhecimento da verdade. Assim como tem ímpios, como tem gentios, como nós, que ainda não conhecem a verdade, não foram ainda reconhecer Jesus como Salvador. Então nós temos a Bíblia, nós temos o manual, a história sendo contada, revelada pra gente, através do povo judeu. Então eles têm uma importância muito grande. Paulo está dizendo, Paulo está triste, muito triste, com o coração triste nesse capítulo 9, escrevendo, para despertar e mostrando para eles como Deus é maravilhoso, gracioso, bondoso, amado, amoroso. A amabilidade de Deus é grande, gente. E ele está mostrando para eles aí, Paulo está falando sobre a soberania de Deus na salvação. Paulo também está dizendo aqui para mim, para você e para os judeus naquele tempo, que não vem nada do homem. Paulo está quebrando o antropocentrismo. O homem no centro. O antropocentrismo é o homem no centro. Então Paulo está quebrando isso e trazendo aqui, assim como no capítulo 7, ele quebra esse antropocentrismo na vida do homem, que se acha, né, que é por obras, que é por qualidade, que é por merecimento. Não é, que é por mérito, também não é. Então Paulo está quebrando aqui todo o orgulho, toda a soberba do homem, jogando por terra e mostrando que a gente é nada e Deus é tudo. Aleluia! A gente não é nada e o Senhor é soberano. A gente não é nada e o Deus é eterno. Ele está dizendo, é por isso que tem muitos que estão dentro do arraial
Israel, mas não são israelitas. Filhos de Deus, irmãos. Aí Paulo vai falar aqui que nós somos escolhidos, né? E ele vai falar sobre a permanência, sobre os filhos espirituais, que nós somos os filhos espirituais encaixados na videira. Então, em outras palavras, Paulo fala aqui no verso 8, em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus. Então, quer dizer, não é os filhos da descendência de Abraão, os filhos humanos, carnais, de sangue, não. Os filhos naturais, humanos, não. Mas os filhos da promessa, que são considerados como descendentes de Abraão. Ele está falando de remanescentes, pessoas que permaneceram até o fim, pessoas que continuou perseverante. O verso 11, ele fala contudo antes ele vai falar que antes que os gêmeos nascessem, vai falar sobre mas sim por aquele que chama. Quem? Jesus que chama. É porque não dá para ir lendo versículo por versículo. Estou no verso 12. Foi-lhe dito o mais velho servirá o mais novo. Jesus veio para servir. Então no reino de Deus é diferente, como está escrito: amei a Jacó, rejeitei a Saul. Você vai ver que José do Egito, Israel vai falar para José que no reino de Deus é diferente do reino natural, do reino humano. No reino de Deus, o maior serve ao menor. É isso. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, os últimos serão os primeiros. O reino de Deus não é igual aqui, irmãos. Eu não vou ser chamada porque eu tenho método. Hoje a gente vê, muitas vezes, se a pessoa é chamada para pregar, quando ela está muito conhecida, eu te falo. Porque antes de eu ser conhecida um pouquinho pela misericórdia do Senhor, eu quase não era muito chamada a pregar. Então, depois que o Senhor, pela graça, derramou sobre mim, é diferente. As pessoas começam a chamar já pelo conhecimento, começam a chamar pela influência que tem. E hoje nós vemos isso. As pessoas na terra buscam pessoas que são influência, mesmo que não tem presença de Deus, mesmo que não tenha a graça de Deus sobre a vida. Eles não querem saber se Deus é com a pessoa, deixa de dizer. Eles chamam por conhecimento, por influência. Então tem muitos homens e mulheres de Deus, mulheres usadas, poderosas mesmo, na palavra, da forma que Deus usa, mas muitas pessoas estão jogadas no canto porque não tem conhecimento, não tem influência. Então nós vivemos a terra valoriza o que você é, valoriza o que você tem no bolso. As pessoas valorizam pelo que você tem. Deus não, Deus chama não por mérito. Se Deus fosse me chamar pelo mérito, eu não poderia estar aqui. Se Deus fosse te chamar pelo mérito, você também não poderia estar aqui. Então Paulo está dizendo isso para os judeus. Não é por mérito, é por misericórdia, é por graça. Pois diz a Escritura, olha só, o verso 14, Paulo diz assim, ó, que conclusão podemos tirar? Acaso Deus é injusto? De modo algum, Deus não é injusto. Aí ele vai falar, porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Verso 16, assim claro que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Você está entendendo? Não é porque eu sou boa, não é porque eu oro muito, não é porque eu prego muito, não é porque eu falo muito. Não, é tudo graça, misericórdia. Não é, irmã, eu faço a obra do Senhor de segunda a segunda. Eu estou evangelizando, eu estou visitando, eu estou cantando. Não é por obra, meu irmão. Não é por feito, não é por merecimento. É por graça. É por quem ele tem misericórdia. Não adianta. Não é porque eu sou boa, não é porque Deus é fiel. Com a tua misericórdia alcança o ser humano. E aqui o verso 17 ele diz, pois diz a Escritura a Faraó, eu levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder e para que o meu nome seja proclamado por toda a terra. Aqui está o propósito de Deus para Israel. O Senhor levantou Faraó e endureceu o coração dele. Que isso, missionário? Deus criou Faraó só para endurecer o coração dele? Não. O coração de Faraó já era duro. O texto diz em Êxodo que o coração de Faraó já era endurecido. E o que o Senhor fez? Endureceu mais. Você está entendendo? Se você resiste a Deus, seu coração do Deus conhece. Deus vai permitir endurecer mais. Capítulo 1 da Carta aos Romanos, e Deus entregou o homem às suas paixões carnais. Vamos lá, eu falo para o meu irmão, o que você está praticando é pecado, meu irmão. Não continua, está errado. Eu quero viver assim, eu quero continuar. Coração duro, Deus entrega as suas paixões. Deus permite um coração endurecer mais. É isso que o texto está dizendo, verso 17. A vontade do Senhor se cumprirá independente de eu querer ou não. Você está entendendo? Independente de eu achar ou não, vai se cumprir a vontade do Senhor. E para o meu nome ser glorificado. É o nome de Deus que vai ser glorificado. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja. Endurece o coração de quem ele quer. Só que Deus não vai pegar o meu coração que é quebrantado para ele, que ama ele, que tem desejo de estar na presença dele, e vai endurecer. Não, Deus não é mau. Acaso Deus é injusto? Não, Deus endureceu o coração de Faraó porque já era duro. Ele endureceu mais, entendeu? Uma pessoa que é ateu,
que não acredita em Deus, você está tentando explicar para ele que Deus existe, vai mostrar a existência de Deus. Salmo, se eu não me engano, agora eu me esqueci qual é o salmo, não sei se é 28, me deu um branco. Mas tem um salmo que fala assim, que o céu revela a glória de Deus, revela a criação de Deus. E a gente sabe que tudo revela a criação do Senhor. E a pessoa não quer acreditar de jeito nenhum. O coração dessa pessoa já está duro. Então Deus ele permite ela se entregar aos desejos que ela tem. Uma pessoa que pratica o homossexualismo, a gente tenta explicar que é pecado, a pessoa quer continuar no pecado do homossexualismo. Então, se a gente vai impedir dela, não vai. Então, o Senhor permite que ela viva aquilo que ela quer. Você está entendendo? Deus, a gente tem um livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio tem dois caminhos, céu ou inferno. Nós escolhemos, irmãos. Você está entendendo? Porque o livre-arbítrio, o pecado tem influência no arbítrio. O pecado tem influência, então você decide servir a Deus ou servir ao mundo. Então vamos lá, a absoluta soberania de Deus. No verso 19 vai falar sobre a absoluta soberania de Deus. Certamente me perguntarás por que Deus ainda nos culpa. Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, homem, para questionar a Deus? Acaso aquele que é criador pode interpelar seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? Acaso a criatura pode chegar para o Criador e questionar o Criador, por que me fizeste assim? Por que estou assim? Se você for para Isaías 54, você vai ver Isaías falar assim, pode o barro questionar o oleiro? E ensinar o oleiro como trabalhar? Pode o barro ensinar o oleiro como trabalhar? Aí aqui Paulo fala no verso 21, ou o oleiro tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para dois confins, um vaso para com fins nobres e para uso menos honroso. Vaso de honra e vaso de desonra, como Paulo escreve. O próprio Paulo escreve na epístola de 2 Timóteo capítulo 2, 20, ele fala que na casa de Deus tem vasos de honra e vasos para desonra, vasos de prata, vasos de barro, vasos de madeira. Paulo fala, mas todos eles têm um confim, tem um propósito. Então é isso que Paulo está dizendo, que tipo de vaso somos nós, que tipo de vaso é você? Todo mundo quer se chamar de vaso, é vaso, mas que tipo de vaso é você? Vaso para honra ou vaso para desonra? Porque o vaso da desonra é o vaso da fofoca, da contenda, da calúnia, da inveja, da defamação, e o vaso da honra é aquele espiritual, aquele que anda na direção de Deus, que entende o propósito, que busca o propósito, tá gemendo, tá sofrendo, mas não passa a sua dor para ninguém. E, irmãos, é muito, muito, muito forte a palavra do Senhor para nos ensinar a crescer espiritualmente, basta a gente querer. Então Paulo vai falar desse tipo de vaso na casa do Senhor, que se refere a nós, que Deus é absoluto, ele é soberano, ele é criador. Então pode algum de nós chegar a questionar, Senhor, por quê? Ó, que nós gostamos de fazer isso, né? Por quê? Por quê? Por quê? Jó, ele vai fazer 17 perguntas para o Senhor. Por que Deus? Por que Deus? 34 queixas para o Senhor. Jó vai fazer. E Deus responde para Jó alguma? Não. Deus não dá nenhuma resposta para Jó. Ao contrário, Deus vai fazer 70 perguntas para Jó. Impossível de Jó responder, impossível de cientista responder, impossível de qualquer pessoa na terra, qualquer humano na terra responder. Irmãos, tem uma pergunta na Bíblia que não tem cientista, não tem médico que possa responder. Aonde está a divisão da alma e do espírito? Quem pode dizer onde está? Irmãos, isso é algo muito poderoso, a divisão da alma e do espírito, que andam colados, juntos. Meu Pai, é muito lindo a palavra de Deus, é muito lindo o poder, a soberania do nosso Deus. E muitas vezes as pessoas querem se tornar incrédulos, não querem acreditar. Então, Paulo faz essas perguntas dando resposta já, né? Que o Senhor é Deus que está no controle de tudo, é Deus que está na direção de tudo. Não adianta, presta atenção no verso 23. Olha só o verso 22, eu vou ler até os dois versos para completar, para entender. Mas o que tens a dizer a Deus? Mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira? Tem vaso que é para ira, tá, irmão? Tem vaso que é preparado para ira. Então para de querer fazer o papel de Deus com esse irmão aí que não quer nada. Para de fazer o papel de Deus com essa irmã aí que não quer nada. Tem gente que veio para ser os vasos de ira mesmo, infelizmente. Vai ser preparado para aquele grande para sofrer mesmo porque querem. Há pessoas que não querem, então não perca tempo com quem não quer nada. Mas ore para que Deus salve, para que Deus liberte. Não deixe de ter misericórdia na sua vida. Mas muitas pessoas estão perdendo tempo com quem não quer nada. Perdendo tempo com quem não quer mudança. Tem pessoas que só querem servir de pedra, de impedimento. Entra na vida da pessoa, vai ver que a vida toda é aquele mesmo pecado. Vai praticar aquele pecado ano após ano, ano após ano, ano após ano dentro da igreja, ano após ano dentro da igreja. E não vai ter mudança de vida. Não vai ter transformação de caráter. Porque aquela pessoa quer aquela vida, deseja aquela vida e não quer mudar. Vasos de ira. Vasos de ira na casa do Senhor. Tem vasos de ira, tá? Assim como tem vasos de desonra. Então preste atenção.
E Deus está sendo o quê? Longânimo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor, não retarda o Senhor a sua promessa, mas está sendo longânimo para... É isso aí. Está sendo longânimo para com todos, porque o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Deus faz de um dia 1000 anos e de 1000 anos um dia. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9. Esses versículos, depois você lê lá. Então Deus está sendo longânimo, está retardando a promessa? Não, Deus está sendo longânimo porque Ele quer que eu creia, Ele quer que você creia. Ele quer que nós chegamos ao conhecimento da verdade e sejamos salvos. Então por isso Deus está dando o quê? Tempo, irmãos. Ele está dando tempo, Ele está sendo longânimo, Ele está sendo paciente. Ele está tendo paciência comigo, pecadora falha, paciência com você, pecador falha. Está sendo longânimo, a longanimidade do Senhor. Deus é longânimo, porque a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, a fim de que fossem conhecidos as riquezas da sua glória, para com os vasos da sua misericórdia. Quem é o vaso da misericórdia? Eu e você que crê em Jesus, que está permanecendo fiel. Mas os vasos da ira, presta atenção, porque deseja manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder. Quem você quer ser? Vaso para a ira de Deus ou vaso para a glória, para a misericórdia do Senhor? É por isso que nós precisamos mudar o posicionamento enquanto há tempo, irmão. Leia depois esses dois versículos, versículo 22 e versículo 23. E veja quem é você, aonde você se encaixa nesse versículo. Que tipo de vaso você é na presença do Senhor. Que tipo de crente, que tipo de servo do Senhor é você na casa de Deus. Que tipo de pessoas é você na casa do Senhor. Que preparou com grande antecedência para a sua glória. Deus preparou o povo dele, meu irmão. Analisa aí. A gente teve um carnaval, eu acho que foi 2020, se eu não me engano. Em 2020, se eu não me engano, foi 2019. Que pegaram lá um homem, botaram como se fosse Jesus, pegaram outro, vestiram como se fosse Satanás, e botando Satanás derrotando Jesus, aquela coisa toda. Depois nós vemos tantas blasfêmias, tanta coisa que foi blasfemada contra Deus. Você já imaginou se naquele momento ali a ira de Deus derramar sobre aquelas pessoas e matasse? Porque Ele é criador, ali só tinha criatura. Ali só tinha as criaturas que não sabiam o que estavam fazendo pela sua consciência carnal. Entregues ao pecado, entregues aos seus desejos, entregue a sua crença, a sua fé aqui, que é carnal, material. Já pensou se Deus matasse aquele povo todo ali? Mas a justiça de Deus, ela é infalível. Ela vai acontecer. Então pensa aí, aquelas tipos de pessoas ali são vasos para a ira de Deus, irmãos. São vasos para a ira. Então a gente precisa ler a Bíblia para parar de ficar batendo boca em rede social. A gente precisa ler a Bíblia para parar de ficar debatendo com pessoas que têm o achismo, que acham mais do que os outros. A gente precisa ler a palavra de Deus. Coisas assim vão acontecer porque precisa se cumprir a Escritura. Blasfêmias contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus, isso vai acontecer. Verso 24, quero dizer a nós próprios, a quem convocou, para mim e para você, a igreja de Jesus, tá? Não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios, tá? Paulo está dizendo, verso 24, verso 25 agora. Como diz ele também em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhes foi declarado, vós não sois meu povo, e aí serão chamados filhos do Deus vivo. Você está entendendo? É aqueles que acham que são, não são. É Deus confundindo a humanidade, confundindo o homem que sabe, porque Deus, Ele é criador e nós somos criatura. O povo de Deus, o povo étnico do Senhor, que é o povo israelita, que é o povo judeu, eles transcendem de uma nação racial de Israel. Então quer dizer, a cultura, porque a etnia está dizendo transcultural, cultura, está dizendo a cultura de Israel não impede de o Senhor salvar os gentios que somos nós. Então dentro de uma igreja local vai sair uma igreja universal, que é a igreja de Jesus. Dentro do Israel étnico vai sair uma igreja, porque tem israelitas que creem em Jesus, que acreditou na salvação que veio através dele. Israel é o povo de Deus, a igreja é o plano. Sabe o que Paulo está ensinando para esses irmãos? Que o plano de Deus não foi frustrado. É por isso que ele fala, como está escrito. Ele fala, não pense que a palavra de Deus falou, porque a palavra não falhou. Porque Israel foi chamado para mostrar, para chamar a atenção das nações para Israel. E em Israel o povo vê Deus. Israel falhou no plano de Deus, Israel falhou. Israel não mostrou Deus para as nações, ao contrário. Israel fechou a nação com a religiosidade e colocou como se fosse deles somente o Deus. Então a religiosidade cegou Israel e não deixou Israel apresentar o Deus Todo-Poderoso para o povo. Aí entra a igreja de Deus no plano. Como assim? Etnia, eclésia. O Senhor chama a igreja como eclésia, chamados para fora. Para quê? Para levar
o nome de Deus, apresentar a Deus a todos os gentios e a todo o povo, mostrando Deus para as nações. A igreja tem esse papel, de fazer o papel de levar Deus para todos aqueles que necessitam, que querem e que recebem o Senhor, levar o nome de Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz, em Mateus capítulo 24, verso 14, que o evangelho de Jesus Cristo será pregado em todo o mundo. Por isso que será levado. A igreja tem essa função, mas o arrebatamento da igreja não está impedido da igreja subir se o evangelho não for pregado, porque até no milênio o evangelho será pregado. No milênio continuará sendo a pregação do evangelho e a oportunidade. Amém? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. E ele se tornou religioso. Então eles não fizeram o papel que eles tinham que fazer. Falhou num lado, mas cumpriu o outro lado. Então Israel falhou, mas também cumpriu o seu papel. Amém? Deus é Deus poderoso, que não falha, e Deus está no controle de tudo. Então tem vasos de honra, vasos da desonra, vasos da ira e vasos para a misericórdia de Deus. Então escolhe que tipo de vaso você quer ser. Ele cita o livro de Osés, porque o livro de Osés vai mostrar, Osés casa com uma prostituta, e ali Deus vai usar o exemplo para o povo dele que estava se prostituindo com outros deuses. Amém? Mas que é assunto também para outra aula, não tem nada a ver o livro que eu estou citando porque está aqui. Ele vai falar de Isaías, que proclama, Isaías fala assim, ainda que o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas remanescentes é que será salvo. Isaías fala isso. Isaías está falando, pode ser, os números dos israelitas podem ser como a areia do mar, mas somente os fiéis permanecerão, somente os remanescentes serão salvos. Então entenda isso, dentro do povo israelita tem fiéis que vai ser salvo, dentro dos gentios tem fiéis que vai ser salvo, eu e você. A salvação é para os fiéis, a salvação é para os remanescentes, para aqueles que permanecem fiel a Deus. Nós estamos em um tempo de retrocesso. Quantas pessoas estão retrocedendo e voltando para trás, desistindo da fé, desistindo da caminhada e se entregando ao tempo das paixões carnais. Então, quem vai ser salvo, missionária? Os remanescentes serão salvos. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade, que querem viver a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá? Aí ele vai falar, ele vai encerrar dizendo aqui, com continuidade falando sobre o livro de Isaías. Porquanto o Senhor executará sobre a terra a sua sentença rápida e de uma vez por todas. Aqui ele está falando do juízo, do julgamento e tudo que Deus... A consumação, né? Do século de tudo. E como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos exércitos não nos tivera deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra, acabados, destruídos, extintos da face da terra. Mas a misericórdia do Senhor permaneceu, israelitas fiéis, homens fiéis, como Paulo, como os apóstolos, como muitos outros homens de Deus que o Senhor guardou. Assim como Elias, no meio da sua frustração, achou que só tinha ele como profeta, e o Senhor falou, Elias, não se engane, eu guardei 7.000, a qual os joelhos não se dobraram diante de Baal. Então tem remanescentes, tem quem não tem se dobrado ao sistema maligno deste mundo. E ele vai encerrar falando sobre Israel, que tropeçou na fé, tropeçou em Cristo, era para crer e não acreditou. Aqui ele vai falar que Jesus foi a pedra de tropeço para muitos, porque muitos não quiseram, não alcançar a salvação. Aqui, conclusão, chegamos aos gentios que não procuravam justiça e receberam uma justiça que vem pela fé. Os gentios, né, não buscavam por justiça, mas recebeu a justiça pela fé, porque creu. Entretanto, Israel, que buscava a lei que trouxesse a justiça, não alcançou. E por que não? E por que não? Porque não buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Então quer dizer, eles iam buscar a fé por meio das obras, para mostrar que faziam, né? E não é por obras, sim pela fé, pela justificação em Cristo Jesus. Então faça consciente que é por Jesus, amém? É por Jesus, não é porque eu sou bom. Então não é porque eu acho, não é porque eu sou, eu posso, eu quero, eu consigo. Isso é coisa do diabo. Tá? Porque é por ele, para ele são todas as coisas. Há pessoas que ficam, eu posso, eu consigo, eu sou, eu faço, eu mando. Tira o eu da boca e coloca, é por ele, é para ele, são todas as coisas, porque ele é o eu sou. Se você quer usar o eu, use o eu sou, tá na minha vida. O eu sou pode fazer, o eu sou vai gerar, o eu sou vai fazer cumprir também, porque é ele que faz, amém? Ninguém pode nada. Se a gente for passar no crivo de Deus, a gente é falho. Se não for a graça dele, estava todo mundo já no inferno. É por isso que ele escreve Romanos 3:23, e todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não é por mérito, não pense que é por mérito, porque nós não merecemos, mas foi por misericórdia, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nele confiar jamais será envergonhado. Então continue crendo, continue confiando, porque quem crê será salvo, quem crê vai ver a glória de Deus. Continue crendo em Jesus Cristo, porque aquele
que continuar firme nele, aquele que continuar confiando nele, jamais será envergonhado. Você está entendendo? Nós não seremos envergonhados. Nós não seremos envergonhados, mas serão envergonhados todos aqueles que se levantam contra a igreja de Deus. Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Amanhã nós voltamos no capítulo 11. Para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te engrandecer, ser grata ao Senhor pela tua misericórdia, pela palavra poderosa, viva, eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, que é a tua palavra poderosa, viva, e traz vida para quem está morto. Continua conosco, nos dando graça, nos dando misericórdia e fortalecimento. Assim eu me entrego nas tuas mãos, entrego os meus irmãos que estão aqui junto comigo neste canal do YouTube, entrego a minha vida e a vida deles, a família, a casa, e te pedimos, Senhor, não é porque nós merecemos, não é por mérito, não é por obras, não é, Senhor, porque nós achamos bom, não, é tudo graça, que nós venhamos agradecer ao Senhor a salvação todos os dias, a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Muito obrigado, Jesus, porque eu sou tão falha, tão pecadora, tão errante, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me guardou. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que o Senhor tem guardado também. Tudo é graça no nome de Jesus. Deus te abençoe, que a paz eterna te alcance, essa misericórdia continue te fortalecendo. Amém? Deus te abençoe.